Tudo bem, Leonel? Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Glauco. É uma honra estar com vocês e toda a audiência aí da Fórum. Leonel, vou aproveitar que a gente tem um tempo aí, que é mais curto do que o habitual, mas já vou te colocar no assunto que foi o assunto do dia hoje, das quase 2 horas de jornal até agora, que é a decisão última agora do ministro Toffoli. Acabou ele largando aí a relatoria, foi submetido a suspeição de Araque lá, que todo mundo votou contra, saída honrosa. Mas hoje foi difícil, hoje veio à tona que o cara realmente era sócio e estava ganhando um troço esquisito. Não se trata de malhar o Toffoli, mas isso estava bastante estranho. Eu queria te ouvir um pouco aí, e também pelo seguinte viés. Como a extrema-direita pode aproveitar isso? Porque a gente sabe que, ao fim e ao cabo, eles querem atacar o STF. Não exatamente o Toffoli, mas querem atacar. Como é que você faz uma leitura geral dessa questão? Primeiro que a situação do Toffoli era insustentável. A situação do Toffoli era completamente insustentável. Os elementos demonstravam que ele tinha sociedade, enfim, e algumas decisões estranhas dele, por exemplo, de apreensões das operações da Polícia Federal terem que ficar trancadas numa sala, somente os peritos A, B e C, que ele definia quem seriam, poderiam ter acesso, quer dizer, tentando interferir no trabalho da Polícia Federal, tanto é que tem uma rota de colisão entre o Toffoli e a Polícia Federal, né? O delegado Andrei e o Toffoli estavam numa briga assim, aberta, né? O próprio Lula já tinha referido que era insustentável a situação dele. Então, para mim, foi a melhor saída nesse momento. E eu vejo que existem elementos, sim, que preocupam em relação qual é o relacionamento, a questão do próprio voo, né, que ele pegou ali com os advogados. Então, me parece que sim, tem elementos. Não estou dizendo que aconteceu alguma corrupção, mas elementos imorais já são muito evidentes e o que impossibilitariam ele de fazer o julgamento. Claro, agora eles tentam fazer essa conexão com Alexandre de Moraes em relação à esposa e em relação ao julgamento do Bolsonaro, porque teria vínculo também, né? Digamos, ele seria uma pessoa interessada nesse julgamento, o que são questões totalmente diferentes, né? Mas, claro, eles colocam tudo no meio do mesmo argumento e dá a entender, né? Em relação, por exemplo, ao que eles atuam muito e têm batido muito em relação à atuação da esposa do Alexandre de Moraes como advogada, nos casos do STF, minha opinião, tá? Isso é imoral, assim, eu acho estranho, por exemplo, a esposa de algum juiz, né, de tribunal, ela advogar num caso em que o juiz mesmo vai julgar, é estranho. Mas não é irregular, não é ilegal, não é corrupção, tem que mudar a legislação, tem que mudar as normas, e as normas hoje permitem isso. E não só lá no STF, permitem em diversos tribunais. Então, quer dizer, nós precisamos sim moralizar essa situação. Mas isso não coloca, por exemplo, o Alexandre de Moraes em suspeição, não coloca o Alexandre de Moraes numa situação de corrupção, porque isso é aceito, não tem nenhuma regularidade em relação a isso. E, paralelamente, eles utilizam muito esse argumento. Tá, mas o Alexandre de Moraes, então, assim como o Toffoli, ele tem interesses no caso, como ele teve interesse na situação lá da tentativa de golpe, em que ele aparecia como suposta vítima, né? Então, ele teria um conflito de interesse. O que não é verdade também, porque o próprio Código de Processo Penal ele prevê, né, que aqueles que dão razão a uma possível suspeição de um juiz, esse juiz não, eles serão punidos e o juiz não será suspeito. Porque é muito fácil, por exemplo, vamos pegar um caso muito claro para a gente entender o que diz esse artigo do CPP. Se eu não me engano, é o 258 ou 259 do CPP, do Código de Processo Penal. Ele por exemplo, eu vou ser julgado por um juiz. E aí eu chego e digo o seguinte: eu vou te matar. Então, eu tô te ameaçando, tu vai me processar porque eu te ameacei, logo tu não pode julgar, porque tu é vítima do meu crime também. Então seria muito fácil, né? Toda pessoa que fosse ser julgada, toda hora faria algo contra o juiz e o juiz teria que se dizer suspeito, porque ele está envolvido, afinal a vida dele está em risco, ele sofreu uma ameaça. Então eles tentam fazer essa mistura que, para mim, não tem nexo. E, claro, atacam o STF como instituição geral. Então, claro, nesse sentido, é muito ruim essa situação do Toffoli, porque acaba dando argumento e acaba voltando todo esse discurso sobre impeachment de ministro e toda essa situação. Agora, não dá para negar que, de fato, a situação do Toffoli era insustentável e que tem elementos ali que colocam ele em suspeição, sim, nesse caso, e em outros, com certeza. Né? Até porque, por mais que ele tenha sido colocado pelo presidente Lula, né, como ministro,
nós temos que lembrar que ele tinha muita boa relação com o Temer, excelente relação com o Bolsonaro, inclusive recebeu o Bolsonaro para jantas particulares, com abraços, no pior momento do Bolsonaro, né, no momento que o Bolsonaro poderia sim vir a sofrer um impeachment, né, e ser julgado na questão da pandemia. Quem deu o abraço fraterno e quem segurou a ponta dele foi o Toffoli naquele contexto. Então ele transita, né, por diversos cenários aí, mas de fato, então a gente tem que saber dividir as coisas, separar as coisas, mas claro, a extrema-direita agora tenta juntar tudo na mesma panela ali. Inclusive, antes de passar para o Glauco rapidinho, só por uma questão, tem uma pessoa aqui que está insistentemente dizendo que eu e o Glauco estamos falando equívocos e erros o tempo todo, com todo respeito. E aí uma das atribuições é que alguém aqui teria dito que o Toffoli puxou para ele o caso para o STF. Ninguém disse isso aqui. Durante a investigação na Justiça Federal de primeira instância, surge o nome de um parlamentar do PL da Bahia que não tem nenhuma relação. Eu falei isso desde o começo aqui, eu não sei porque botar palavra na minha boca. O nome desse cara apareceu. O cara não tinha nada a ver com a história, ele não está fazendo nada de errado, o nome dele pintou só lá, ele fez uma transação imobiliária, acho que foi. E então, malandramente, a defesa do Vorcaro pediu para ir para o Supremo Tribunal Federal porque aparecia o nome de um parlamentar. Quando isso chega para o Toffoli, o Toffoli poderia olhar para isso e simplesmente dizer assim: tem o nome de um deputado aqui, mas esse deputado não representa nada no inquérito. Ele fica fora, não pode investigar nada dele, quebrar nenhum sigilo, coisa nenhuma dele, e toma aqui de volta o inquérito para a primeira instância. O Toffoli quis mantê-lo no Supremo, com a desculpa desse foro privilegiado desse deputado baiano do PL, e foi ele quem manteve. Outra coisa também que diz ali, vou até rever aqui a pergunta, que eu não sei quem falou isso, eu não falei, o Glauco também não falou, que ele, dizendo que ele não colocou sigilo, o Toffoli, ele recebeu sob sigilo. O Toffoli é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando ele recebe um inquérito da primeira instância e se torna o relator, ele é a autoridade máxima e quem impõe sigilo é ele. Ele impôs sigilo a várias coisas. Ele determinou que os celulares e dispositivos ficassem apreendidos no STF e não na PF. Ele determinou quem seriam os 4 peritos que iam fazer. Então, assim, eu não disse nada disso. E eu não sei por que ficar aqui toda hora, de uma maneira que, assim, não é legal entrar aqui e dizer que eu e o Glauco estamos fazendo um trabalho errado e dizendo coisas erradas. Ninguém disse nada disso aqui. Só por uma questão de respeito, ninguém falou nada disso, não da parte minha, nem do Glauco. Mas tudo bem, a gente respeita a lei, é que assim, é difícil, ninguém disse isso aqui que você está dizendo. Perdão, Glauco, manda lá. É exatamente isso, né? No caso, puxar significa que ele recebeu e não quis devolver. Ponto. Ficou com ele, segurou. Ficou com ele. E ele podia ter, inclusive, se declarado suspeito e não se declarou. Agora, Leonel, em relação à questão do processo eleitoral, né? A gente tem as eleições agora e tivemos aí nessa semana o encontro, né, de Carlos Lupe e Juliana Brizola, também pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, com o presidente Lula. Como é que você viu esse encontro? Você acha que está se desenhando uma frente de esquerda mais ampla ou em que o PT, inclusive, poderia abrir mão da cabeça de chapa ali? O Edgar, ele já é pré-candidato também ao governo, mas você vê a possibilidade de uma composição e também aproveitando aqui a tua visão, queria saber do seu destino político mesmo, se você vai ser candidato à reeleição como deputado estadual ou se, de repente, vai alçar aí o deputado federal em Brasília. Para mim, por exemplo, não há a mínima possibilidade de ter viabilidade eleitoral se nós não tivermos uma frente ampla aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente porque nós estaremos, tudo indica, enfrentando um candidato da extrema-direita fascista dos mais agressivos aí, né? Dos mais braço direito do Bolsonaro. Então, é um risco muito grande, né, que a gente tem em relação à própria democracia, em relação ao jogo político aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que unir forças em direção a esse sentido. Mais do que pensar em cores partidárias, entende? Eu sou dessa tese. Eu acredito que quando a gente tem um inimigo em comum, assim,
e que pode colocar, né, toda uma estrutura em risco, toda uma democracia em risco, às vezes a gente tem que engolir diferenças e, enfim, fazer alianças que talvez ideologicamente não são tão assim automáticas, né, mas que devem acontecer. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo que não há possibilidade, por exemplo, chapa pura, essas questões, a gente vai ter muita dificuldade de fazer uma disputa assim, ideológica sem uma ampliação. Então, para mim, é muito importante que as forças democráticas, né, da centro-esquerda estejam unidas desde o primeiro turno. O PDT, PSB, PCdoB, PT, PSOL, Rede, PV, né, toda essa gama de partidos aí estejam numa aliança ampla. Tá? Agora, por outro lado, a gente tem que entender que o PDT aqui no Rio Grande do Sul tem certas dificuldades. O PDT, por exemplo, ele faz parte da base governista do Eduardo Leite, então ele tem secretarias dentro do governo Eduardo Leite. E Eduardo Leite tem um candidato que, em tese, vai tentar seguir o projeto, mas que não tem despontado nas pesquisas, que é o Gabriel Souza, do MDB. E tem parcelas do PDT que querem embarcar para continuar com esses cargos até o fim, né? Querem embarcar nessa jornada aí com o Gabriel Souza. Existe uma outra parcela do PDT que é antipetista, é bolsonarista, e existe uma outra parcela que é essa parcela que representa, digamos, a Juliana Brizola, que é uma parcela um pouco mais tradicional do partido, né? Que, digamos, representa aqueles valores mais trabalhistas, aqueles valores mais tradicionais, mais próximos à esquerda que o PDT foi reconhecido, pelo menos na época do Brizola. Então, me parece que é um partido que também tem as suas... não tem um consenso nem que a Juliana será a candidata em si. Né? Aqui, consensualmente, na estadual, digamos, no diretório estadual do PDT. Mas eu vejo com bons olhos esse movimento em relação à Juliana e ao que o Lula tem feito. E também o PT tem um grande candidato que é o Edgar Preto, né? É um candidato que quase foi ao segundo turno, não foi por detalhe, né? Ele despontou muito. As pesquisas não respeitaram, digamos, o tamanho que tinha a campanha. Então é uma grande candidatura, uma pessoa capacitada que tem feito um grande trabalho na Conab, inclusive baixando o preço dos alimentos a partir do que ele tem feito lá na Conab. Agora, para mim, a gente tem que sentar na mesa, porque nós temos que fazer o maior esforço possível para termos aí uma unidade de forças. Eu não sei se seria o Edgar na cabeça, Juliana de vice, Juliana na cabeça, Edgar de vice, né, Pimenta ao Senado, enfim. Eu acredito que seria uma chapa muito forte, entende? Agora, a gente tem que entender o tempo político, entender também como são as articulações, porque quanto mais o tempo vai passando, mais difícil fica qualquer tipo de alteração naquelas decisões partidárias e naquele ritmo eleitoral que está se tomando, né? Então, vamos ver. Estamos aguardando aí o que vai acontecer. Tem bastante conversas respeitosas, né? O Lula precisa também de palanque forte aqui no Rio Grande do Sul e precisa ter um palanque de segundo turno, né? Um candidato, pelo menos no segundo turno, para que ele tenha palanque aqui no segundo turno. Então, tudo isso está sendo colocado na mesa e o diálogo continua acontecendo. E eu, assim, meu sentimento pessoal é que nós deveríamos, sim, estarmos todos juntos aí desde o primeiro turno. Ô, Leonel, do lado da extrema-direita já tem uma definição? O nome do Onyx continua forte ou já caiu pelas tabelas? Não, o Onyx... só voltando, né, sobre o meu futuro. Não, eu vou à reeleição aqui no estado, né, para deputado estadual. E, claro, isso tem um propósito, né? Primeiro, lógico, ampliar a base, capilarizar o mandato, ficar mais próximo dos municípios aqui, porque eu vejo que a gente tem que fortalecer o campo da esquerda, o Partido dos Trabalhadores, para as eleições municipais de 2028, né? Porque isso, para mim, é o diferencial quando vai para uma eleição estadual. O município, a gente teve um resultado assim, ficamos na mesma na última eleição, então nós precisamos ampliar, principalmente nas grandes cidades e principalmente em Porto Alegre. Então esse é o meu propósito, né, ficando mais próximo da base. E sobre o Onyx é carta fora do baralho. O Onyx, ele saiu do PL, foi para o PP, ele e o filho dele, né, que é um deputado estadual aqui. Talvez nem se eleja deputado federal, se eleger, ele está apagado, completamente apagado. E ele some justamente quando inicia essa função
do 8 de janeiro e essas denúncias das joias sauditas, ele vai para Portugal fazer um curso lá de veterinária, aquele veterinário, ou algo do gênero. Eu sei que ele some do mapa e não incide mais nada na política estadual aqui desde início, desde que ele perdeu a eleição, desde que, digamos, né, o Lula assumiu e o Eduardo Leite assumiu e que ele foi derrotado, o Onyx, ele simplesmente desapareceu, tomou um chá de sumiço aqui. E, claro, a candidatura que da unidade deles, né, da extrema-direita fascista, é em torno do Zucco, e que, para mim, ele é milhares de vezes pior do que se o Onyx tivesse ganhado, por exemplo, na eleição de 2022, entende? Porque o Onyx, eu vejo ele como um personagem da direita muito mais fisiocrático, assim, né? Aquela pessoa fisiológica, da fisiologia de tomar lá da cá, vantagenzinhas, troca de cargo, entende? Ele é muito mais aquela direita tradicional que surfou com o bolsonarismo porque tinha espaço e ganhava voto e ganhava dinheiro e tal, do que tanto assim aquela ideologia mais extremista. Agora, o Zucco, ele já é um cara talhado nessa ideia, nessa visão, é um militar, e estava com o Bolsonaro em diversas situações, aí, inclusive de investigações da Polícia Federal, por exemplo, quando a Polícia Federal vai em Angra dos Reis apreender materiais, que depois vai pegar material na casa do Carluxo, tudo. Quem estava com o Bolsonaro andando de jet ski, pescando às 5 da manhã, era ele. Para tu ver o nível, ele foi visitar o Bolsonaro com cerveja e picanha. Então, quer dizer, é uma pessoa perigosa, assim, de nós termos como governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse, para mim, é o maior desafio. Vou te dizer, meu maior desafio é derrotar essa candidatura nesse ano para que a gente não tenha, né, esse tipo de governador aqui no estado. Maravilha. Rapidinho, antes de eu me despedir do rádio para a gente encerrar, está confirmado aqui, eu recebi pelas agências, foi sorteado o ministro André Mendonça como relator do caso do Banco Master. Se já estava uma droga, agora terminou de cagar com tudo, porque ele é o mais bolsonarista dos ministros. Quero estar errado, mas desde que ele assumiu a vaga como ministro no último ano de governo do Jair Bolsonaro, eu não vi uma participação positiva que seja desse magistrado. E ele é limitado intelectualmente, é impressionante. Não, ele é impressionante. Ele é oriundo da minha região, ele é da minha cidade, de Santos. Ele dá muita palestra num complexo educacional universitário onde eu dei aula por 15 anos. Ele vai muito lá. E ele é um cara absolutamente limítrofe e é um cara que tá ali, é um pau-mandado do bolsonarismo. Só que tem um outro lado também, tá, gente? Um caso como esse do Master não tem como sentar em cima, tá? Porque se ele sentar em cima e não fizer nada e vazar uma gravação, uma mensagem com o governador A, B ou C ou D, o problema vai começar a vir para cima dele. Então ele também vai ter um limite para conseguir aí esconder as coisas, se ele tentar, não estou dizendo que ele vai fazer isso. Mas, enfim, ao meu ver, deu a pior de todas as hipóteses. Brinquei com isso ainda agora há pouco, meia hora atrás, que era capaz de cair no colo do Mendonça e caiu no colo dele. Agora, vamos ver o que vai dar. Só que se não botar pressão nele, ele vai sentar em cima. Não, e lembrando que o ministro do TCU também, o Jonathan de Jesus, que é outro bolsonarista, tem atrapalhado também as investigações, né? Inclusive no Banco Central, né? Proibindo acesso do Banco Central a dados do Banco Master. Então a gente tem que ficar muito ligado, né, em relação a isso. Aliás, já passou da hora do STF arbitrar alguma coisa aí. A gente estava conversando isso com o Ricardo Lodge antes de cair a conexão dele, um pouco antes de você entrar, Leonel. Já passou da hora do STF estabelecer que o TCU está atravessando o samba. Ele não tem nada a ver com essa história, ele não deveria nem estar nesse papo e está indo para cima de decisões e de ações do Banco Central. Mas, enfim, 22 horas, 11 minutos, já passamos aqui bastante hoje do nosso tempo. Eu quero te agradecer mais uma vez, viu, Leonel, e deixar já aí o convite para você voltar numa próxima vez. Voltaremos. Muito obrigado, uma boa noite. Seguimos juntos aí. Vamos à luta aí, na luta antifascista. Um abraço. Valeu, obrigado, Leonel.